projeto de pesquisa da disciplina de Ecologia do Organismo é sobre o comportamento de colêmbula em relação ao espectro visível da luz. Bom, sobre o táxon do meu estudo. Colêmbula é uma das ordens da classe Intognata dentro do filo Arthrópoda. Descrita em 1873 por John Lubbock, é conhecida popularmente como pulga de jardim. Os adultos têm o corpo alongado e cilíndrico, abdômen com 6 segmentos e 2 olhos simples, cada um formado por 8 lentes isoladas. As espécies dessa ordem são de distribuição mundial, estão na base da cadeia alimentar, participam fortemente da ciclagem de nutrientes e têm hábito noturno. Vou fazer uma citação do livro Insetos do Brasil, na página 202, que diz o seguinte: a diversidade de espécies e a densidade das populações de colêmbulos do solo dependem de diferentes fatores, incluindo pH, pedoclima, aeração, composição da matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes, tipo de humus, efeitos da cobertura vegetal e, principalmente, da estrutura física do solo e do humus. O segundo conteúdo dessa pesquisa diz respeito à luz. O espectro é o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas que existem. Dentro dele, existe uma pequena parte visível ao olho humano, que é a luz sob forma de cores. As cores são determinadas pela frequência dessas ondas, ou seja, cada frequência dentro dessa porção visível equivale a uma sensação de cor diferente. A frequência é a quantidade de vezes que a onda se repete, e isso é inversamente proporcional ao seu comprimento. Aqui na imagem está representado tanto a frequência quanto o comprimento de todas as ondas conhecidas do espectro, desde as ondas de rádio, que na prática o tamanho delas equivale ao tamanho de prédios, passando pela luz visível, até os raios gama, que são do tamanho de átomos. Só para dar mais apoio visual, então, quanto mais comprida a onda, menos vezes ela se repete em determinado tempo, como as ondas da cor vermelha. Assim como se a onda for curta, como a da cor violeta, ela vai se repetir mais vezes, tendo maior frequência. Basicamente, meus objetivos eram criar uma armadilha que me deixasse usar várias cores de luz ao mesmo tempo, usar nessa armadilha frequências antagônicas, em conjunto com a frequência de controle, que é a luz branca, para verificar a preferência dos artrópodes, e eu veria então qual o táxon mais coletado, para então focar o meu estudo e relacionar ele com os conhecimentos a respeito das propriedades da luz. Essa é a armadilha pronta com a luz controle, luz de baixa frequência, que é a vermelha, e de alta frequência, que é a azul. Assim que eu tive a ideia de fazer experimentos com a luz, eu comecei a pesquisar sobre o comportamento dos artrópodes, principalmente para definir de fato o que eu estudaria nesse projeto. A hipótese que formulei foi que a luz de maior frequência trairia mais artrópodes porque a visão deles é baseada da metade do espectro até o ultravioleta, enquanto a metade de menor frequência, a partir do amarelo, laranja e vermelho, não é percebida. Nessa imagem é feita uma comparação da visão humana com a visão de uma abelha. RGB é a sigla em inglês para vermelho, verde e azul, que no caso é a sequência de cores do espectro segundo a frequência delas. As abelhas não enxergam cores de baixa frequência, como a vermelha, mas elas enxergam do verde até o azul e enxergam também o ultravioleta, que a gente não enxerga. Minha metodologia ela foi tanto descritiva quanto experimental, porque eu fiz a coleta passiva em campo, mas eu usei dispositivos artificiais para isso. Sobre o material que eu usei, eu fiz uma armadilha luminosa usando 4 pilhas, 3 LEDs com um resistor em cada, e ao todo 15 metros de cabo elétrico. Peguei uma ideia de pitfall, que era enterrar um recipiente com algo para os insetos caírem lá dentro, mas nas fotos eu explico melhor como é que eu fiz. Aqui é o circuito que eu criei. Eu usei 4 pilhas em série, em vez de usar 3 duplas separadas, uma dupla para cada luz. Coloquei um resistor de 100 ohms na ponta de cada LED
para conseguir manter a distribuição de energia igual para os 3 diodos, já que o circuito de pilhas era compartilhado. Aqui é a armadilha pronta, com 5 metros de cabo para cada LED. Cavando o pitfall, que na verdade não foi um pitfall verdadeiro, porque quando eu fui cavar para enterrar a garrafa até o gargalo, o solo era meio rochoso e tinha bastante raiz, então eu enterrei até metade e cobri o resto com vegetação. A armadilha controle é com luz branca por 2 motivos. Primeiro, porque o branco é a combinação de todas as frequências do espectro visível, e segundo, porque os artrópodes noturnos usam a luz da lua, que é branca, para se orientarem. Armadilha com luz de alta frequência. Armadilha com luz de baixa frequência. E essa foto foi tirada exatamente em cima do ponto com luz vermelha, para ter noção da distância entre os pontos. O suporte com as pilhas foi uma espécie de central da armadilha, e a partir dali eu estiquei os cabos com os LEDs nas pontas, fazendo raios de 5 metros cada. Sobre a coleta. O local que eu escolhi foi aquela área atrás do Departamento de Biotecnologia no campus do Vale. Eu liguei o circuito à meia-noite e desliguei às 6 horas no amanhecer. Fiz isso na madrugada de segunda, dia 14, depois terça, dia 15, e uma terceira vez na madrugada de domingo, dia 20. Depois de terminar o período de coleta, eu coei o álcool dos recipientes e usei um pincel e uma lupa de mão simples para triar e analisar os artrópodes. Eu segui a chave dicotômica que a minha turma usou para a saída da disciplina de zoologia de campo, que foi no próprio campus da URGS, simplesmente porque eu achei mais confiável, já que ela foi adaptada pela nossa professora justamente para a área do Morro Santana. Eu não identifiquei tudo que foi coletado, porque, como eu disse, eu só tive uma lupa de mão com pouco aumento à minha disposição. Os resultados. No primeiro dia, na madrugada de domingo para segunda, eu coletei 6 colêmbula no ponto com luz azul e 2 na luz vermelha. No ponto de controle, que era com luz branca, coletei 20 colêmbula e 4 outros indivíduos, sendo que consegui identificar um aracnídeo. No segundo dia, na madrugada de segunda para terça, coletei 21 colêmbula com a luz azul e 2 com a luz vermelha, sendo que no controle foram 16. Na luz vermelha eu identifiquei um himenóptero. No último dia, de sábado para domingo, coletei bem menos no geral. Foram 11 colêmbula na luz azul e 2 na vermelha, sendo que não capturei nenhum outro táxon, exceto no controle que eu identifiquei 2 himenóptero. Depois disso eu fiz uma coleção zoológica com as minhas coletas. Bom, a hipótese então foi confirmada. A luz de maior frequência atraiu mais colêmbula e artrópodes no geral. Ao todo foram 38 colêmbula e 3 outros indivíduos na armadilha com luz azul, e 6 colêmbula e 4 outros na de luz vermelha. Eu usei o livro Insetos do Brasil para descrever a ordem colêmbula, Fundamentos de Física para entender melhor as propriedades da luz, esse artigo da revista super interessante que falava sobre a visão dos animais, e esse estudo sobre a abelha Apis mellifera, que citava melhor a visão dos insetos em si.